Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Palavra Aberta. E nesta edição vamos falar sobre a cannabis medicinal, que é o uso de alguns insumos retirados da planta da maconha para tratamento de diversos problemas de saúde. O deputado Max Lemos, do PDT do Rio de Janeiro, solicitou a realização de uma audiência na Comissão de Direito das Pessoas com Deficiência para debater o uso dos produtos da cannabis. E para falar sobre isso, o deputado é o nosso convidado. Deputado, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista aqui no programa Palavra Aberta. Para a gente iniciar, eu queria falar sobre o seu projeto de lei, que é o 2259 de 2025, que autoriza associações, especialmente associações de pais, a produzirem, o chamado canabidiol. É mais ou menos por aí? Marcelo, primeiro é um prazer retornar aqui ao Palavra Aberta. Exatamente isso. O projeto de lei 2259 de 2025, ele visa legalizar as associações que produzem o canabinoide, ou seja, produz a cannabis medicinal. É muito importante a gente separar as coisas. Nós não estamos falando da cannabis recreativa, para deixar muito claro. Não estamos tratando aqui de legalização da maconha, não é isso. Cada uma legislação no seu momento. Nós estamos tratando da cannabis medicinal. E está provada a eficiência. A Anvisa já autorizou a utilização da cannabis medicinal para diversas doenças no Brasil. Já tem laboratório produzindo e tem muita gente importando o canabinoide de outros países. Chegando aqui a um preço absurdo, a R$ 1.400, o frasco a R$ 1.600, a R$ 1.800. E no Brasil, tem mais de 250 associações plantando e produzindo óleo. Só que elas não têm uma legislação que dê cobertura para elas. Então vivem sendo perseguidas e muitas delas funcionam com força de uma liminar. Ou seja, com uma medida cautelar, ela está funcionando debaixo de uma liminar. Toda hora tem problema. O que nós queremos... As liminares, elas podem cair a qualquer momento, ela é mantida, ela cai, um recorre, outro recorre, e não tem uma estabilidade para a produção do óleo. E está provado que quando é feito pelas associações, ele cai a quase 1/4 do valor. A maioria das associações consegue produzir a 1/3 do valor do óleo. E consegue cadastrar muita gente, consegue distribuir. Então, o que nós estamos falando desse projeto de lei 2259 é justamente legalizar as associações para que elas possam plantar dentro da quantidade permitida e transformar em óleo. O senhor já visitou algum desses laboratórios? Como é que eles funcionam na prática? Olha, no Distrito Federal tem um laboratório que funciona muito bem. Em todos os estados brasileiros tem, na maioria. São Paulo tem dezenas deles funcionando. Tem vários funcionando. Tem um laboratório em Franca, em São Paulo, que vale a pena visitar. Agora, tem um que é um exemplo para o Brasil que fica em João Pessoa. É uma associação que tem em João Pessoa, que ela praticamente, nesse momento, ela está com todos os setores, toda a estrutura física e com os técnicos necessários para ter autorização. E nós não estamos falando de, vai lá, planta no fundo do quintal e começa a fazer o óleo. Não é isso. Quando você está falando de legalizar as associações terão que se enquadrar a todas as normativas legais na produção de um fitoterápico. Então tem que ter a questão da vigilância sanitária atendida, você tem que ter todo o controle, você tem que ter o técnico que vai... Você tem que ter todas as questões legais atendidas, não é? Produz no fundo de quintal e vai fazer numa lojinha, não é isso. Tem que fazer direito, vai obedecer a legislação para a produção de um fitoterápico. Então é isso que a gente está buscando. Está provado que é muito mais barato, são milhares de pessoas atendidas. Olha, tem associação com 30 mil inscritos, 40 mil, 50 mil, 60 mil inscritos, recebendo óleo mais barato. Se tem eficiência, se melhora a vida das pessoas, por que não tornar o medicamento mais barato? Como é que está essa discussão na medicina? Está provado que o canabidiol, o óleo,
pode ajudar em muitas doenças. E quais doenças são as mais relatadas? Olha, tem muitos médicos prescrevendo no Brasil. Eu diria para você que tem milhares de médicos prescrevendo. Depois que nós fizemos a audiência pública, onde nós recebemos aqui várias associações de pais do Brasil inteiro, e nós colocamos nas nossas redes, nós recebemos vários médicos se manifestando a favor, querendo estar junto nessa luta para legalizar as associações. Por quê? Porque viram a eficiência do óleo. Não dá mais para ficar contestando. Ah, porque o Conselho Nacional dos Médicos tem aí as suas restrições, mas eles mesmos reconhecem que faz bem para o autismo, que faz bem para quem tem TDAH. Tem muita gente com mal de Parkinson que consegue controlar a tremedeira que tem nas mãos, infelizmente, com essa doença, e melhora muito a vida das pessoas. Então, está provado que tem diversas doenças que a cannabis medicinal consegue resolver, consegue melhorar muito a vida da pessoa. Convulsões, né? Convulsão, muitas pessoas. Epilepsia. Quem parar para estudar, para olhar, para ver essas experiências, vai ver que é um absurdo a gente não baratear o custo desse óleo para chegar nas pessoas mais pobres. Você imagina bem, Marcelo, uma mãe que ganha um salário mínimo. Ela ganha um salário mínimo para sustentar a família. Uma mãe que a gente chama mãe chefe de família. Ela ganha um salário mínimo. Como é que ela vai pagar R$1.200, R$1.400, R$1.600 num frasco? E ela tem um filho autista em casa. Então essas pessoas precisam ter onde recorrer para ter um medicamento mais barato, se está provado que deu certo. Na audiência pública teve um depoimento de uma mãe, ela veio de outro estado, pegou ônibus, 18 horas de viagem, para chegar aqui e dar um depoimento com o filhinho dela, que está muito mais calmo, e trouxe o filhinho dela para a audiência pública. Então as questões precisam ser vistas como elas são. Então nós não estamos tratando de legalização de maconha, não é nada disso. Não é cannabis recreativo, é cannabis medicinal. Mais de 700 mil pessoas no Brasil já utilizam o óleo. Agora, quando começou essa discussão da cannabis medicinal aqui no Congresso, houve um barulho muito grande, alguns deputados dizendo, mas aí vai estimular o consumo e tal. Como é que está essa discussão no Congresso hoje? Está mais pacificada essa questão, deputado? Olha, cada dia que passa, mais pacificada fica. Porque nós estamos tratando de medicamento. Então, aquelas pessoas que são mais conservadoras no seu pensamento, nas decisões em relação ao voto que vai dar num projeto de lei, hoje estão pensando duas vezes. Porque eu tenho um parente que usa o óleo, ou tenho um vizinho que usa, ou tenho um amigo que usa. E tem muita gente que é contra a legalização da maconha e vai votar, não tenho dúvida, num projeto desse, porque estamos falando de medicamento. Se fosse assim, muitos medicamentos que tem dentro da fórmula químicas proibidas que fazem mal à saúde, não é vendido na farmácia. Não pode ser assim. Você descobriu um remédio para uma determinada doença, você tem que poder utilizar e facilitar e baratear para que todos tenham acesso ao medicamento. Por isso que nós estamos buscando legalizar as associações. Volto a repetir, legalizar as associações, elas vão ter o plantio na quantidade permitida por lei. Segundo, que tenha um espaço físico para a fabricação do óleo dentro das normas legais municipais, estaduais e federais, cumprindo a lei. Tramitação, deputado, como é que o projeto vai andar? Olha, ele está agora na Comissão de Saúde, então a gente agora começa a peregrinação. O nosso presidente Hugo Mota traçou um perfil de urgências, então ela não cabe numa urgência de plenário hoje, porque as urgências são matérias de governo, matérias essenciais, matérias fundamentais, né, e que depende de prazo. E conforme a orientação do presidente agora, tem que cumprir e valorizar as comissões. Então nós agora vamos para articulação para a Comissão de Saúde, ela vai sair da Comissão de Saúde para outra comissão, nós vamos fazer essa peregrinação até colocá-la no plenário. Muito obrigado pela entrevista, deputado. Marcelo, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, com certeza legalizando as associações, nós vamos dar acesso às pessoas que mais precisam a esse óleo
a cannabis é medicinal, que tem resolvido o problema de muitas pessoas pelo Brasil afora. Bom, nosso programa está chegando ao final. Para você que nos acompanhou pela TV, muito obrigado pela sua audiência. Já que você que ficou conosco pelo YouTube, aproveite para se inscrever no nosso canal. Eu agradeço também pela sua companhia e até a próxima.